salut, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo mais uma vez. No colóquio anterior, eu falei sobre a questão da nulidade matrimonial e do acesso aos sacramentos da Eucaristia e da reconciliação por parte de fiéis divorciados e que contraíram uma nova união. Qual é a visão da Igreja e do magistério do Papa Francisco acerca dessas questões tão delicadas, tão espinhosas de se tratar, mas é preciso conversar isso com o máximo de calma, de tranquilidade e de conjugando os dois elementos que eu falei, né? Caridade pastoral, mas ao mesmo tempo também fidelidade a Deus e ao magistério. Dentro dessa temática da moral conjugal, moral familiar, moral sexual e assim por diante, Amoris Laetitia traz, e eu penso que eu não esteja sendo ignorante ao afirmar isso, mas Amoris Laetitia traz uma grande novidade em relação a documentos e magistério anterior no tocante à família. Isso certamente foi uma temática discutida e trabalhada no sínodo, mas que aparece depois na Amoris Laetitia, que é a dimensão da educação sexual que os pais cristãos devem oferecer aos seus filhos dentro de casa. O Papa Francisco diz diretamente no número 284, diz: não se toma a sério a educação sexual. Se preocupa com os filhos no tocante à educação do ponto de vista escolar, né? E ele estude, que a criança estude, depois permaneça nesse caminho, uma vez concluídos o ensino fundamental e médio, inicie uma carreira acadêmica, se forme, se profissionalize, se preocupa com a dimensão do comer, do vestir, do lazer, às vezes até de dar presentes aos filhos, de oferecer-lhes bens materiais, às vezes até ensinar o catecismo da igreja, levá-los à missa, à liturgia e tudo, mas às vezes se deixa fora um outro aspecto que faz parte da missão árdua de pai e mãe, que é oferecer aos seus filhos uma sadia educação sexual. Devo dizer que isso não é tão simples, que isso nos desafia como pai e mãe cristãos. Eu sou pai e me coloco numa situação dessa. Isso nos desafia. Mas é um desafio bom, um desafio que deve nos interpelar. Normalmente, quando a gente diz educação sexual, pelo menos duas coisas surgem, a meu ver. Ou um equívoco de compreensão do que seja educação sexual, ou se não, aquela ideia de que nessa matéria eu delego ou à escola ou à catequese. E pai e mãe, portanto, se abstêm dessa tarefa porque diz é constrangedor, é vergonhoso, eu não tenho domínio e assim por diante. Pois é, como eu disse, é um desafio positivo que deve nos interpelar e que deve nos fazer indagar com muita honestidade. Por que eu não tenho condições de oferecer isso aos meus filhos? Por um comodismo, por uma espécie de puritanismo, de tabu? Por quê? Nós devemos indagar com muita honestidade sobre isso. Então, isso não é tarefa somente da escola, nem da catequese. Isso é tarefa também da família, do casal. Educar os seus filhos também no tocante à sua sexualidade. Mas é preciso, como eu disse agora há pouco, purificar ou esclarecer o conceito de educação sexual, porque quando diz assim, e isso tem, querendo ou não, a escola contribuiu muito para isso, né? Essa coisa de que quando se fala em educação sexual, já se assimila diretamente a questão de
prevenir os jovens ou adolescentes do sexo não seguro, das doenças sexualmente transmissíveis, ou seja, uma educação sexual muito focada no aspecto biológico, sanitarista, muito pendente para a área da sexologia e não uma educação sexual vinculada ao ser humano visto na sua integridade e na sua integralidade. Portanto, eu penso que isso aqui, se nós, pais cristãos, assumirmos essa tarefa de maneira adequada, correta, como orienta a igreja, eu vou trazer aqui alguns elementos para lhe ajudar, nos ajudar nesse caminho. Se as escolas católicas, você que é diretor, professor, pedagogo de escolas católicas, que tem a oportunidade também de levar a sério essa proposta da Amoris Laetitia, nós temos, de fato, grandes chances de acertarmos e de oferecermos aos nossos jovens e adolescentes, principalmente, mas também, dependendo da realidade, até criança, eu vou tocar nisso aqui já já, oferecer realmente uma educação sexual coerente com a nossa fé e os nossos valores. Então, veja, não basta simplesmente ficar criticando a educação sexual das escolas, é só basicamente sobre a questão do uso da camisinha, da pílula anticoncepcional, de ter cuidado com as doenças sexualmente transmissíveis. Às vezes a gente fica somente criticando esse tipo de abordagem e não oferece nenhuma abordagem nova e coerente com a dimensão integral do ser humano. Essa é a proposta da Amoris Laetitia. Então vamos lá. Primeiro, alguns elementos que eu destaco de maneira muito pontuada, mas isso está presente também na Amoris Laetitia, a partir do número 280, intitulado Sim à Educação Sexual. 280 até o 286, o Papa traz esses princípios que eu vou citar em tópicos, mas o texto integralmente também é belíssimo e vale muito ser lido integralmente. Primeiro ele diz, só se pode entender a educação sexual no contexto de uma educação para o amor, para a doação mútua. Isso aqui é a primeira coisa que nós devemos ensinar para os nossos filhos. A sexualidade, a relação sexual precisa estar integrada, situada dentro de um contexto de amor verdadeiro, onde eu me ofereço ao outro e acolho a doação do outro em minha direção. Nessa perspectiva do amor, da doação mútua, já cai por terra, por exemplo, todo utilitarismo, toda perspectiva de posse do outro, de tratá-lo como objeto de prazer. Portanto, eu saio de uma perspectiva erotizante para uma perspectiva de amor, que nós chamaríamos, onde nós integramos o elemento eros com o ágape, porque o ágape humaniza o eros, segundo a perspectiva, inclusive, de Bento XVI na encíclica Deus é Amor. Então, quando eu ensino a um jovem, a um adolescente, de que a sexualidade humana precisa ser integrada pelo amor, de que o sexo deve ser vivido dentro de uma doação mútua, de pertença mútua, de compromisso, de carinho, de ternura, aqui eu já estou dizendo para os nossos jovens ou adolescentes, para os nossos filhos. Meu filho, minha filha, longe de você qualquer perspectiva de achar que o corpo do outro é posse tua e de usá-lo como se fosse algo descartável, como objeto de prazer, que eu uso, sinto aquela sensação, depois eu descarto, porque eu não tenho nada a ver contigo. Se eu situo isso dentro de uma educação para o amor e para uma doação mútua, aqui há grande possibilidade de sairmos dessa mentalidade descartável e objetificada do outro, principalmente na sua dimensão corporal. Segundo princípio, o Papa diz, é preciso uma linguagem nova e mais adequada à idade da pessoa. Então, se eu vou conversar com um adolescente, é preciso utilizar uma linguagem que se torne compreensível para ele. Se for para um jovem, igualmente, se for até para uma criança, quais os limites de tratar da questão da sexualidade sem que fira a inocência da criança, sem que isso a escandalize e sem que isso
antecipe determinados pensamentos ou ideias ou desejos, antecipe algo que não está ainda dentro do seu desenvolvimento natural como criança. Então, uma linguagem nova e adequada à pessoa é muito importante. Ter cuidado com os termos também, né, com que se usa. Então, é possível pensar também, elaborar uma linguagem que eduque, mas também não seja agressiva, não exponha demais, não ultrapasse o razoável dentro dessa abordagem. Porque aqui seria cair no outro extremo. O extremo é silenciar o assunto e dizer, não, isso aqui é um tabu, eu não tenho coragem, é vergonhoso. E o outro seria tratar a coisa sem o devido respeito, né? E a sacralidade que é a pessoa, o corpo e a sexualidade humana. Terceiro princípio. A educação sexual passa pela educação para o pudor. O Papa mesmo diz, embora isso pareça uma coisa fora de moda, né? Alguns considerem que essa questão do pudor é algo para outros tempos, para nossos pais, nossos avós, que isso não é mais aplicável às gerações de hoje. Não, é aplicável sim. E aqui eu retomo, faço um link da Amoris Laetitia com o Catecismo da Igreja, no número 25, 21, quando o Catecismo discorre, eu acho que é sobre a castidade e a luta pela pureza, o Catecismo diz, a pureza exige o pudor. E o pudor é uma parte integrante da temperança. O pudor preserva a intimidade da pessoa. Consiste na recusa de mostrar aquilo que deve ficar escondido. Está ordenado à castidade, exprimindo sua delicadeza. O pudor orienta os olhares e os gestos em conformidade com a dignidade das pessoas e de sua união. Ou seja, devemos ensinar aos nossos filhos esse respeito pela própria intimidade e o respeito pela intimidade do outro. Não é lícito mostrar, expor aquilo que é da intimidade da pessoa. Por isso que a igreja ela é muito clara, por exemplo, no aspecto da modéstia no vestir. Então, ter muito cuidado na questão também da vivência do pudor, da modéstia com a roupa que eu uso. Isso vale para o rapaz, isso vale para a moça. Então, o que a minha vestimenta expressa? Expressa esse respeito pela sacralidade que sou eu, pelo meu corpo, ou expressa sensualidade, eroticidade? O pudor passa pela orientação dos olhares. Quando eu olho para alguém, para o corpo de alguém, como é que eu encaro isso? O que é que se passa no meu interior? Ah, Vavá, mas às vezes, principalmente os rapazes, os jovens partilham muito isso, né, nos atendimentos. Eu não consigo. Eu olho para uma menina, por exemplo, e já vem imediatamente o desejo sexual. Até certo ponto é natural essa reação, inclusive hormonal, biológica, psíquica, frente ao corpo, sobretudo de alguém que se vê sensualmente e tudo. Mas aqui cabe um pouquinho da disciplina. Mesmo que eu veja ali naquele momento, mas eu redireciono o meu olhar e mantenho pelo menos um princípio dentro de mim. Independentemente de como a pessoa se vista, independentemente de como ela ande, ela se expresse, se isso provoca em mim uma certa reação, às vezes até erotizada, mas isso não justifica que eu trate, que eu olhe a pessoa como um objeto. O pudor serve também para isso, e o Papa Francisco está dizendo na Amoris Laetitia, os pais eduquem os seus filhos também para isso, para o pudor. Continua o Catecismo 25, 22. O pudor protege o mistério das pessoas e de seu amor. Pelo fato de ser imagem e semelhança de Deus, pelo fato de que a corporeidade de cada um é morada, habitação de Deus, templo do Espírito Santo. Pelo fato daquela pessoa ser imagem e semelhança de Deus, ela possui um mistério que merece minha reverência, meu respeito. O respeito pela sua sacralidade. E isso também passa pelo pudor. O pudor convida à paciência e à moderação na relação amorosa.
pede que sejam cumpridas as condições da doação e do compromisso definitivo do homem e da mulher entre si. Portanto, quando houver esse compromisso definitivo mediante o matrimônio, é hora então de se vivenciar dentro do casamento, aí sim a relação sexual, a troca de carícias que seria própria da realidade conjugal, mas que não pode ser antecipada, por isso que exige do casal, de namorados ou de noivo, que sejam cumpridas a paciência, a moderação no seu relacionamento. O pudor é modéstia, inspira o modo de vestir, eu falei agora há pouco, mantém o silêncio ou certa reserva quando se entrevê o risco de uma curiosidade malsã. Torna-se, portanto, discrição. O pudor, a modéstia é alguém discreto, que não fica com uma curiosidade doentia. Malsã é doente, uma curiosidade doente. Então, educar também os nossos filhos para esse princípio. E o catecismo ainda no 25:23 diz que do mesmo jeito que existe um pudor do corpo, que seria o modo de vestir, o modo de se portar, de andar, de expressar-se, existe também o pudor dos sentimentos, que é aqui onde entra o que a igreja recomenda, que é uma certa disciplina. Eu vi algo, isso gerou em mim determinado sentimento ou pensamento, muda imediatamente, muda de foco, muda de perspectiva. E aqui eu vou também educando os meus sentimentos a não ceder aos apetites sensíveis da sexualidade. Nós devemos, portanto, ensinar também os nossos filhos ao pudor. Agora, sempre mostrando a beleza de tudo isso, sabe? É aqui que entram aqueles 3 aspectos que na filosofia nós chamamos dos transcendentais, né? A verdade, o bem, mas também a beleza. Verdade e bem sem beleza torna-se cansativo, custoso, fardoso, né? Então, mostrar o quanto é belo alguém que se comporta assim. E, claro, pai e mãe testemunharem isso de maneira muito concreta na lida com seus filhos. Antes da palavra, antes do conselho, antes do ensino propriamente dito ou da conversa, testemunhar isso com o seu modo de ser e de comportar-se dentro de casa e fora de casa, obviamente, né? Dentro da educação sexual, o Papa ele diz: devemos ensinar também os nossos filhos as diversas expressões de amor. O uso da, digamos assim, o uso da faculdade sexual, a relação genital é uma das linguagens e das expressões do amor, mas não a única nem a mais importante. E o Papa diz: ensinemos isso também aos nossos filhos. Por exemplo, o cuidado que nós devemos ter um pelo outro, já desde a relação de amizade, depois no namoro, no noivado e, claro, depois no casamento. O cuidado, interessar-se pelo outro, né? Desejar e promover o bem um do outro. E às vezes, mesmo quando por exemplo, no caso do casal, como eu falei, né? Do recurso aos períodos infecundos, que é o espaço que a igreja recomenda, né? O método natural, mesmo quando não é possível ter a relação sexual propriamente dito no matrimônio, mas que não falte entre os cônjuges o cuidado um pelo outro. É uma maneira de dizer: o mais importante em você é você mesmo. Não é o possível prazer ou satisfação sensível que você possa me oferecer dentro da nossa vida sexual. Cuidado pelo outro. A ternura respeitosa. Não é porque é meu namorado, minha namorada, meu esposo ou minha esposa que agora isso me autoriza a tratá-lo de todo jeito. Absolutamente. Respeito, e um respeito carregado de ternura. A comunicação rica de sentido, que envolve o encontrar-se, o partilhar sonhos, a história de vida, sofrimentos, por que não? Dificuldades, apreensões, mas também esperanças. Uma comunicação que se dá mediante palavras, que se dá mediante um abraço respeitoso, no caso do namoro, do matrimônio, do noivado,
Mas não é que no matrimônio não se deva respeitar, mas entenda, né? Um abraço dentro da vida conjugal tem também sua especificidade em relação a um abraço de um casal de namorado. Comunicar-se não somente nas palavras, mas também nos gestos, nos olhares. Uma comunicação rica de sentido. Tudo isso, diz o Papa, prepara para uma doação íntegra e generosa de si mesmo, que se expressará depois de um compromisso público na entrega dos corpos. Veja, primeiro deve vir o cuidado mútuo, a ternura respeitosa, a comunicação rica de sentido, o respeito pelo outro, o pudor, para só depois de um compromisso público vir uma outra linguagem, uma outra expressão do amor, que é a entrega mútua dos corpos. Como fez Cristo na Eucaristia, isto é o meu corpo dado por vós. Por isso que existe um vínculo muito estreito entre matrimônio e Eucaristia, também por isso, né? Porque, de certa maneira, no casamento, os esposos atualizam essa dimensão eucarística. Isto é o meu corpo dado por vós. Marido que diz isso à mulher, mulher que diz isso ao esposo. Isso é muito belo, né? Então, existem linguagens diferentes, expressões diferentes de amor. A genitalidade, volto a dizer, nem é a única, nem é a mais importante. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a valorizar esses outros aspectos. Porque senão, ele vai, entrar num relacionamento com uma mentalidade completamente erotizada, objetificada acerca da sexualidade, e até trilhará muitas vezes um caminho de namoro, de noivado, mas não amadureceu nesses aspectos. E aí o risco de uma frustração e de uma decepção depois de contrair o matrimônio é muito grande, muito real. Então isso aqui é uma maneira também de preservar os nossos filhos de possíveis frustrações. Quer seja se ele escolher casar-se, ou ser um celibatário, ou viver como solteiro, enfim, educá-lo de maneira correta, coerente, para esses aspectos de que o amor ele tem diversas expressões. E a genitalidade é uma delas. E nem é determinante também para ser feliz. É muito importante que se diga isso, né? Um outro ponto que o Papa Francisco menciona que os pais devem considerar dentro da educação sexual de seus filhos é que ensinem seus filhos a terem respeito e valorizarem a diferença que existe entre homem e mulher. E aqui, obviamente, inclusive ele cita, entre aspas, textos de pronunciamentos anteriores, e ele faz uma referência implícita aqui à questão do gênero, especialmente da chamada, como eu expliquei em colóquios anteriores, né? Quando eu falei para vocês sobre a questão do gênero, o que é ideologia, o que não é ideologia. Um dos aspectos da ideologia, do gênero enquanto elemento ideológico, é apagar, cancelar completamente a diferença entre homem e mulher, para uma suposta igualdade entre os sexos. Para a igreja, para o magistério, né, para a rica tradição da igreja, de séculos a fio, não há como se chegar a uma igualdade cancelando as diferenças. Mas essas diferenças precisam estar integradas. Eu preciso valorizar o que é específico do homem e valorizar o que é específico da mulher sem gerar uma oposição, uma antinomia, digamos assim, entre as duas realidades. Valorizar o que cada um possui de específico e integrar isso na relação, né? O magistério fala muito de complementaridade. Já tem alguns autores que dizem que ultimamente se fala muito de reciprocidade, por uma série de razões, né? Mas pegando aqui tanto o termo complementaridade, homem e mulher que se complementam, e reciprocidade, um está ao lado do outro, possui igual dignidade, possui talentos, qualidades, às vezes iguais também em alguns aspectos, em outras diferentes, mas uma diferença que não gera oposição, conflito, disputa, mas riqueza.
As diferenças servem para nos enriquecer. O mundo seria muito sem graça se todos fossem iguais. Se não houvesse diferenças de temperamento, de visão, de opinião, de gostos, de habilidades, de talentos, o mundo seria muito sem graça. O que torna a humanidade também bela são as diferenças. Isso na igreja, isso na comunidade civil, isso entre as nações, isso no relacionamento intrafamiliar, são as diferenças. Então, que nossos filhos sejam educados para respeitarem e valorizarem a diferença, né? Portanto, não dá margem aqui para um discurso que vamos eliminar as diferenças, vamos cancelar as diferenças, porque só assim obteremos igualdade entre os sexos. Não, esse discurso não está em coerência com o ensinamento da igreja, né? Unido a esse aspecto do respeito e da valorização da diferença, que os filhos também sejam educados a aceitarem com gratidão o próprio corpo. E aqui também, muito provavelmente, o Papa faz também uma menção implícita às vezes essa tendência, principalmente ligada a certas condições, né? certa condição de orientação sexual, onde agora tudo parte-se para modificações, né, físicas, hormonais, glandulares e tudo mais. Tem realidades realmente muito complexas. O fenômeno da transexualidade também é outro fenômeno talvez mais complexo do que a homossexualidade. Mas o Papa está propondo que ensinemos os nossos filhos a aceitarem os seus corpos como são, a terem gratidão a Deus, independentemente do biotipo que seja, alto, magro, alto, baixo, magro, gordo, né? Loiro, moreno, negro, ruivo, não sei, né? As qualidades ou até os possíveis defeitos físicos que nós trazemos no corpo, na nossa corporeidade, aprendamos a ser gratos e ensinemos nossos filhos a aceitarem também como são, com gratidão a Deus, pelo que são, inclusive na sua corporeidade. E por fim, o Papa Francisco, que isso aqui eu acho fantástico também, isso aqui também é uma tapa de luva para a questão daqueles que defendem essa coisa do cancelamento da diferença entre homem e mulher para uma suposta igualdade entre os sexos. O Papa Francisco, ele menciona um elemento que talvez por muito tempo, a meu ver, foi esquecido pelo magistério da igreja e que é muito real. Que é aquela coisa, aí sim, nós podemos dizer que nesse aspecto a cultura contribuiu muito e muitas vezes se atribuiu isso à natureza, quando na verdade era um elemento da cultura. Do que estamos falando? De uma certa rigidez nos papéis próprios do homem e da mulher dentro da sociedade. Sabe, aquela rigidez de dizer, isso aqui não, isso aqui é tarefa de mulher, isso aqui é trabalho de mulher, não, isso aqui é de homem. Como se isso, o fato de um fazer determinada tarefa, ferisse sua masculinidade ou ferisse sua feminilidade. Não é de muito tempo atrás esse discurso de que homem não varre casa, homem não lava louça, homem não lava roupa, homem não cuida do menino, não troca fralda, não dá banho. Isso aqui é a tarefa da mulher, da mãe. E quem faz isso põe em xeque sua virilidade, no caso do homem, ou sua masculinidade. Ou a mulher não pode exercer cargos públicos, não podem atuar na política ou em determinadas profissões, porque isso aqui é trabalho de homem. Às vezes uma certa rigidez que, querendo ou não, pode estar presente dentro de casa e, às vezes, de maneira inconsciente, nós começamos a transmitir isso para os nossos filhos. O Papa Francisco diz: isso não é bom. Esse tipo de rigidez não é bom, não edifica. Olha só o que ele diz, vale a pena ler, tal como está no texto, número 286, ele diz: é possível, por exemplo, que o modo de ser masculino do marido possa adaptar-se de maneira flexível à condição laboral da esposa. O que é que está dizendo aqui? O homem pode assumir também determinadas tarefas domésticas para dar suporte e ajudar.
a sua mulher, a sua esposa. Ele diz: o fato de assumir tarefas domésticas ou alguns aspectos da criação dos filhos não o torna menos masculino, nem significa um fracasso, uma capitulação ou uma vergonha. É preciso ajudar as crianças, e aqui entra desde a fase da infância, né? É preciso ajudar as crianças a aceitar como normais estes intercâmbios sadios que não tiram dignidade alguma à figura paterna. A rigidez torna-se um exagero do masculino ou do feminino e não educa as crianças e os jovens para a reciprocidade encarnada nas condições reais do matrimônio. Tal rigidez, por seu lado, pode impedir também o desenvolvimento das capacidades de cada um, tendo-se chegado ao ponto de considerar, por exemplo, pouco masculino dedicar-se à arte ou à dança, como se isso fosse coisa de mulher, e pouco feminino desempenhar alguma tarefa de chefia, como se isso fosse tarefa de homem. Graças a Deus, diz o Papa, isso mudou, mas em alguns lugares, certas ideias inadequadas continuam a condicionar a legítima liberdade e a mutilar o autêntico desenvolvimento da identidade concreta dos filhos e das suas potencialidades. Então, veja, eu falei, né? Entender a educação sexual no contexto de uma educação para o amor, para a doação mútua, utilizar uma linguagem adequada à idade de cada filho, educar para o pudor, terceiro. Não, isso aqui eu coloquei bem no início, mas seria um quarto princípio, né, do capítulo, não enfocar somente a ideia do sexo seguro, né, tem que usar camisinha, um pouco daquela ideia que eu citei no início, que é muito própria, às vezes, de determinadas propostas pedagógicas. A educação sexual se referir somente a esse aspecto higiênico, de controle de natalidade, enfim. Quinto, é ensinar aos nossos filhos o respeito e a valorização da diferença e, consequentemente, a aceitação agradecida do próprio corpo. E, por fim, superar a rigidez do masculino e do feminino. Nesse aspecto, é preciso dizer, determinadas abordagens, até do movimento feminista, que critica essa certa rigidez, é preciso dizer, determinadas críticas estão corretas. É preciso admitir isso com humildade. Não significa, por causa disso, dizer eu estou aderindo à mentalidade feminista, mas algumas das críticas que o feminismo faz a determinadas configurações e mentalidades e valores familiares, inclusive cristãos, tem algumas críticas que procedem. E esse é um dos aspectos. Uma certa rigidez nos papéis do homem e da mulher. Mantendo, obviamente, a sobriedade, o discernimento, né? Então, entender que por causa desse princípio da não rigidez, não significa agora também querer achar que agora o pai pode desempenhar todas as funções que uma mãe desempenha, por exemplo, na educação, no afeto, na presença na vida de um filho. Absolutamente. Mãe permanece com seu lugar, pai permanece com seu lugar. Nesse aspecto, nenhum substitui o outro. Mas é preciso estar atento para não estabelecer essa rigidez que, de certa maneira, acaba também influenciando os nossos filhos. A educação sexual para Amores Letícia passa também por esse aspecto, engloba também esse aspecto, né? Então, ensinar isso de maneira tranquila. Um menino pode muito bem ajudar seus pais em casa numa tarefa doméstica, por que não? Arrumar uma cama, lavar uma louça, né? Varrer uma casa. Um pai pode dar suporte para a sua esposa no tocante aos filhos, né? Dar de comer a uma criança, dar um banho, trocar a sua fralda, dar uma mamadeira. Isso não o torna menos homem. E a mulher também desempenhar determinadas funções, assumir cargos de chefia, optar, por exemplo, pelos estudos, pela vida intelectual, como se isso fosse característica do homem, né? Ou se não, menino que se sente
inclinado para a arte, a música, a dança. Quantas vezes, por exemplo, se convencionou a ideia de que balé é coisa de menina, que o menino não pode dançar balé, né? Isso aqui são determinadas rigidez que não faz bem para a educação dos nossos filhos. E educá-los, sobretudo com o exemplo de que esses papéis, eles são flexíveis nesse ponto e que isso não fere, não ameaça a identidade de homem e de mulher. Isso aqui é muito sadio para os nossos filhos, para que eles cresçam também com essa liberdade frente a essas funções, a esses serviços, a essas tarefas, sem serem cri-cri, né? Ah, não posso fazer isso porque isso aqui não é coisa de homem, eu não posso fazer isso porque isso não é coisa de mulher. Claro, manter realmente aquilo que é razoável, né? E entender, como eu disse agora, não é porque eu possa fazer determinadas tarefas de minha esposa que significa dizer que eu posso substituir o seu papel e a sua missão de mãe dentro de casa. Absolutamente. Ela tem uma missão que o pai jamais substituirá. E o pai tem uma missão, um papel e sua função na educação e dentro de casa, na educação dos seus filhos dentro de casa, que jamais a mãe sozinha substituirá. Embora seja admirável, né? Admirável. Homens ou mulheres, pais ou mães, que às vezes foram abandonados pelos seus cônjuges e tiveram que criar e educar os seus filhos sozinhos, tendo que praticamente tentar integrar, porque nunca se consegue, né, totalmente integrar a missão de pai e mãe numa só figura, ou só da mãe ou só do pai, as chamadas famílias monoparentais, né, em termos mais modernos. Apesar de ser admirável isso, mas é fato, isso não é um dado exclusivo da revelação cristã, isso é um dado inclusive da psicologia. Não é possível a mãe substituir o papel do pai, por exemplo, enquanto figura paterna na vida de uma criança, de um filho. Nem é possível o pai substituir a figura materna. Ambos têm o seu papel, sua função, sua missão, sua riqueza para oferecer aos seus filhos, né? Então, entender isso, valorizando o que há de bom em um e outro e integrando isso para o bem da família e dos filhos, nunca fazendo disso um mecanismo de competitividade e de disputa. Isso é muito salutar, muito edificante para os filhos, especialmente dentro do ambiente familiar. Então, pai e mãe, não tenha medo, assumamos com responsabilidade essa missão de educar os nossos filhos também no tocante à sexualidade, em consonância e em coerência com os nossos valores, com a nossa fé e com o que ensina tão sabiamente a nossa igreja. Tudo isso, mais uma vez, nós colocamos debaixo do olhar de Nossa Senhora, que ela cuide dos nossos matrimônios, das nossas famílias, que ela cuide dos nossos filhos e que ela também nos ajude nessa tarefa tão exigente da educação, em todos os aspectos, inclusive a educação sexual. Que Maria, como educadora também do Filho de Deus, muito provavelmente teve que lidar também com essa dimensão humana da vida de Jesus, que ela nos auxilie também com a sua intercessão e sua presença na nossa missão de educadores como pais e mães. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus o abençoe. Até o nosso próximo encontro.